E agora um pouco do futuro do Balneário Perequê. Por que está se valorizando tanto a região e como que essas obras em si vão ser executadas? Aqui no Balneário Perequê, nós temos a ACIP, que é a Associação das Construtoras, que elas utilizam de um artifício da lei, que é a lei da outorga onerosa, que ela possibilita que a gente construa prédios mais altos, pagando para a prefeitura um percentual dessa construção para poder construir isso. E dentro da prefeitura a gente tem uma lei que ela possibilita que a ACIP utilize esse dinheiro da outorga onerosa para fazer algumas obras na região. Obras como essa que estão previstas dentro do nosso Master Plan, que foi um projeto já contratado entre parceria entre as construtoras da CIP e a prefeitura, que define algumas das ampliações que vai ter na nossa região. E essas obras vão ser financiadas por esse dinheiro da outorga onerosa. Então, é um dinheiro privado com uma parceria pública. Aqui, falando um pouquinho sobre o Master Plan, ele contempla toda a entrada de Balneário Perequê, desde da BR-101 até a Orla, passando por todo o Perequê em si e o Balneário Perequê. Ele já prevê aqui novos acessos para a região, para facilitar muito a locomoção de veículos aqui dentro e também os principais projetos da Orla que a gente vai ter. No projeto da Orla, a gente tem todo um tratamento que vai ser feito na Orla com a ampliação da faixa de areia e abrindo janelas para o mar, que a gente chama, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas esse aqui vai ser o nosso grande cartão postal da cidade. Realmente é por que os turistas vêm para cá, né? Por que vem tanta gente passar final de ano aqui, investir aqui, justamente por causa da praia. Então isso vai ter um cuidado muito grande com a praia e criando artifícios, além um dos principais artifícios é o alargamento da faixa de areia e outros dois artifícios são os dois moles que vão ser feitos nas duas laterais da praia, que vai auxiliar a canalizar mais os dois rios. Então nós temos de um lado e do outro, o Rio Perequê e o Rio Perequezinho, mais para dentro do mar, facilitando assim a limpeza da água que a gente tem na nossa praia, buscando com isso uma certificação de água mais pura, a certificação de selo azul, que a gente chama, que é onde a gente tem uma qualidade da água muito superior à da maioria das praias. Aqui já eu vou mostrar um pouquinho dos principais eixos que a gente tem. Hoje o eixo E é o eixo que vem de Itapema para Porto Belo. Esse é um eixo que já existe, ele vai estar sendo todo revitalizado. E também ele está sendo considerado e vai se transformar basicamente numa avenida gastronômica. Então tudo que tem de edifícios ali já está sendo construído com salas comerciais embaixo para estar recebendo restaurantes e vários pontos de diversidade de culinária. O eixo Q1 é um eixo que ele já existe uma parte da rua do lado de cá, que vem do eixo E para dentro, mas a ligação até na BR ela não existe. Então, o acesso dele pela BR é o mesmo acesso que a gente tem em Porto Belo, mas ele vai se dividir. Hoje a gente só tem esse acesso aqui e agora a gente vai ter mais um acesso aqui que vai dar acesso a todo o Balneário Perequê. Isso vai facilitar muito a locomoção de veículos, tanto entrada e saída da cidade. E o eixo E, ele vai ligar a nossa avenida principal de acesso hoje a esse segundo eixo e a um segundo acesso de Porto Belo, que já existe hoje, que muita gente acha que é Itapema. Aqui a gente tem um acesso que dá acesso diretamente a uma ponte aqui e acesso a Itapema. É muito pouco usado para Porto Belo em si. Apesar de fazer parte de Porto Belo, ele é usado basicamente para acessar Itapema. Então, por aqui a gente vai conseguir aproveitar esse acesso e trazer fluxo para dentro de Balneário Perequê, para dentro de Porto Belo em si. A primeira obra que a gente vai falar vai ser do Viva Park, que ele está sendo construído bem na entrada da cidade, bem nessa região onde que a gente só tinha basicamente pasto e vegetação. Ele está sendo feito um bairro planejado todo, totalmente sustentável, com obras extremamente icônicas que estão fazendo da nossa região, estão trazendo para a nossa região uma valorização muito interessante. Por quê? Normalmente a gente tem mais próximo do mar os valores mais altos e quanto mais distante do mar os valores mais baixos. O Viva Park veio e ele fez o quê? Ele subiu muito o valor das obras que estavam mais distante do mar, por todo o conceito que ele gerou. Isso fez com que toda a nossa região se valorizasse, inclusive os beira-mares, os mais próximos ao mar, fazendo subir ainda mais o valor. Até porque sempre vai ter essa diferença de preço do próximo ao mar para mais distante do mar. Então o Viva Park, quando subiu o preço lá atrás, ele automaticamente subiu o preço dos imóveis mais próximos ao mar também. A segunda mega obra que está sendo construída na nossa região e trazendo uma repercussão nacional para Porto Belo
é o Porto Belo Golf Resort. Ele está ao lado da BR-101, lado da costa, também do lado do aeroporto Costa Esmeralda. Ele contemplará vários lotes para construção, lotes de 400 até 1.000 metros quadrados de área, onde também terá vários apartamentos para venda também. E o que é mais interessante desse condomínio é que ele vai ter o primeiro campo de golfe totalmente iluminado do Brasil. E agora falando um pouquinho sobre as obras que vão acontecer na nossa orla, eu trago para vocês essas imagens que são do Masterplan, onde ele mostra toda a nossa orla que vai sofrer o alargamento da faixa de areia. Está sendo prevista mais 2 ilhas artificiais que serão construídas, serão edificadas próximo à costa, a ponto da gente conseguir ir a pé até nessas ilhas. E do lado de cá, onde a gente tem o rio Perequezinho, vai ser construído o mole mais uma praça. E do lado de cá, a gente que tem a divisa do rio Perequê, que faz divisa com Itapema e Porto Belo, a gente vai ter mais um mole que ele vai dar a vazão para esse rio, para ele soltar todo esse sedimento que vem do rio, proveniente muito da vegetação que tem ao redor do rio e acaba escurecendo um pouco a nossa água. Ele vai soltar esse sedimento todo mais para dentro do mar, facilitando muito a limpeza da água na nossa areia, aqui na nossa praia. Aqui a gente mostra um pouco sobre as ilhas e as janelas para o mar também que está sendo aberta. Hoje a nossa avenida principal aqui, ela tem uma faixa de casas antes da areia. Diferente de Balneário Camboriú, por exemplo, que a avenida está de cara no mar, está se passando de carro e já está vendo a orla. Então, o futuro do Balneário Perequê é que realmente essas casas saiam ou se modifiquem isso para tipos de comércio que apoiam o turista e a gente começa a ter cada vez mais visão do mar. No Masterplan, ele já contempla algumas janelas para o mar. São 3 janelas para o mar que eles tiram já algumas das residências e criam grandes praças de frente para o mar. Que a gente consegue ver também um pouquinho no final entre Itapema e Porto Belo, um pouco sobre o mole que vai ser todo construído, junto com o mole toda a praça que vai dar muito mais vida para essa região e a marina pública que vai ser instalada aqui. E possibilita vir de barco, parar o barco direto aqui, passar o dia aqui, voltar para Balneário Camboriú ou para Governador Celso Ramos no final do dia. Vai ser muito interessante para a região, vai ser valorizar bastante a região. Vai ser uma das únicas marinas públicas que a gente tem na nossa orla de Santa Catarina. Seu melhor investimento no mercado imobiliário que mais cresce do Brasil.